Mas eu quero voltar um pouco no teu comentário quando você fala assim, eu decidi ficar com os meus filhos e não terceirizar essa área. Eu também fiz isso, sabe? Eu tenho três filhos de diferentes idades e a primeira filha eu terceirizei, como a gente costuma dizer, e os meus pequenos eu fiz questão de estar presente. Então, assim, eu sei a diferença do que é você estar É, presente dos seus filhos, porque tem coisas que a gente não consegue terceirizar, tem coisas que não vão ser passadas lá fora, depende da gente. Então, quando tem coisa você que é a opta gente que tem que passar, né? Que tem que isso. ensinar. E quando você fala que você opta por uma área que está na internet, é porque você entendeu o valor do tempo. Porque quando a gente fica uma hora no transporte, eu mesmo ficava 2 horas no trânsito, hoje você vê o quanto que você consegue produzir em 2 horas dentro da sua casa, graças à internet. Então hoje, né, coisas que no passado a gente não poderia nem pensar nisso, né, Daniela? E hoje, ainda bem que nós vivemos numa era que permite isso. E quando a gente está falando em valor do tempo, né? Eu queria que você me falasse assim algumas coisas que hoje você percebe o que você realmente consegue fazer. Olha só, que em 2 horas dentro de um ônibus ou no transporte, hoje dentro da sua casa você consegue fazer, seja estudar, ver uma aula. Imagina, hoje você fala que está fazendo um curso. Olha a oportunidade que vocês têm. Você está trocando horas improdutivas numa correria e hoje você está podendo ter essa oportunidade de trazer não só estudo, mas renda para você. Por isso é geração de renda. Então, comenta sobre isso, sobre como a gente dá valor ao tempo de uma forma diferente. Quando a gente dá prioridade em educar nossos filhos, você começa a buscar alternativas de você aproveitar melhor o tempo, não é mesmo? Com certeza, é exatamente isso. Eu fico pensando assim, uma hora que eu tô tendo de aula era uma hora que eu estaria perdendo dentro de um ônibus no caminho para o trabalho, depois mais uma hora voltando para o trabalho, né? E a gente em casa, a gente que é mãe, né, e que fica em casa, a gente vê o quanto uma hora faz diferença, né? O quanto meia hora faz diferença.